pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio dos nossos Encontros Cash. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta, um episódio a mais com a minha amiga querida Fabiana Roth, nossa fisioterapeuta oncológica. Lembrando que os nossos episódios todos ficam salvos no nosso canal do YouTube da Oncologia D'Or, tem uma playlist só com os encontros, tanto podcasts também como os encontros online, que são palestras que a gente faz sobre diversos temas dentro da oncologia. Eu sou Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia D'Or e hoje a gente vai trazer um tema que está em todos os canais, sempre que a gente abre a internet, as mídias, a imprensa, sempre tem alguém falando de alimentação e câncer. Eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre isso, mas antes da gente apresentar essa querida, eu vou passar as boas-vindas para a Fabi. Fabi, que bom ter você comigo mais uma vez. Olá, Sabrina, obrigada. Como a Sabrina já disse, eu sou fisioterapeuta da Oncologia D'Or. É com imenso prazer que a gente está aqui com mais esse episódio, com um tema tão importante, que é alimentação e câncer, né? E eu reforço, gente, os episódios estão, assim, demais. Vale a pena ir lá no canal do YouTube da Oncologia D'Or para assistir, porque é puro conhecimento e diversão, né? Que tem uns que estão bem, assim, bacanas. E emoção, né? Tem emoção, emocionantes, muito né? legal. E hoje a gente traz aqui, para falar sobre alimentação e câncer, a Fernanda Moreira. Fernanda Moreira é médica clínica e pós-graduada em nutrologia. E a Fernanda vai tirar todas as nossas dúvidas. Eu já estou aqui, eu e Sabrina, a gente já quer marcar a consulta, a gente já quer melhorar a nossa alimentação. É isso, Fernanda, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Tá, para falar um pouco sobre alimentação e câncer. E para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a influência da alimentação e no risco do câncer, né? O que você pode falar um pouco para a gente sobre? A gente tem várias questões nesse assunto, né? Uma delas é a questão de que a alimentação pode levar à obesidade. E a obesidade, a gente já sabe que está relacionada a vários tipos de câncer. Ela aumenta a probabilidade da gente desenvolver vários tipos de câncer, além de todas as outras questões que a gente já sabe, de risco cardiovascular, por exemplo. E, basicamente, né, são mais de 10 tipos de câncer. Praticamente todos esses de tubo digestivo, esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, intestino, sendo o cólon e o reto. E esses também relacionados a hormônios, principalmente nas mulheres. Câncer de mama, de endométrio, de útero. Tem uma que não é câncer, mas é um tumor benigno, meningioma, como também tem relação com essa questão hormonal. Mieloma múltiplo também. E pouca evidência, mas uma grande chance de ter relação com próstata em homens, né? E até linfoma de grandes células B também, e mama em homens também, que é raríssimo, mas existe. E a gente tem também a questão da recidiva, né? Quem já teve câncer, hábitos de vida, entre esses hábitos, a alimentação também tem essa relação, né? Com certeza. Não só os hábitos alimentares, mas como a questão de atividade física, que vem tudo junto, né? E principalmente se for hormônio positivo. Mulheres com câncer de mama, um maior exemplo disso. A questão é, a gordura, ela é metabolicamente ativa. A gordura produz neurohormônios e hormônios de todas as formas que, inclusive de ter a aromatização na gordura, que aumenta a produção de estrogênio, por isso, inclusive, que homens obesos ficam com testosterona baixa, isso tudo. Então, por exemplo, a mulher que tem a mama com receptor positivo, ela tem que se preocupar muito. Apesar dela fazer o bloqueio hormonal com as drogas, né, com anastrozol, com tamoxifeno, ela tem que ficar fisicamente ativa e o mais magra. Você não pode ter obesidade. E para isso, a gente tem tanto a questão de ter o ajuste da alimentação, como a gente pode usar drogas
que hoje em dia, graças a Deus, o nosso arsenal de medicações anti-obesidade vem aumentando, né? A gente tem, hoje em dia, os análogos de GLP-1, que estão aí super crescendo. Tem agora já até os análogos duais, né, de GLP-1 e GIP, que a tirzepatida já está liberada, ainda não foi lançada aqui no Brasil. A gente, a princípio, a contraindicação em termos de câncer para os análogos de GLP-1 é carcinoma medular de tireoide, que é raríssimo, né, e não está nesses casos relacionados desses que a gente falou. Tireoide tá, mas assim, esse especificamente é muito raro. E tem agora também a associação de bupropiona com naltrexone, e que a gente tem que usar, faz parte da terapêutica, usar esse arsenal também para tratar essas pessoas e evitar, já que isso diminui a chance de recidiva. E a outra questão de alimentação, né, é a que a gente sabe que a gente tem alimentos que são diretamente relacionados, que são sabidamente cancerígenos hoje em dia. Por exemplo, as carnes processadas. E isso é um conhecimento recente, né? Hoje em dia, assim, beleza, você não vai comer nunca. Mas, Fernanda, eu nunca mais vou comer um salaminho. Não, não é isso. Mas, assim, se, por exemplo, isso não é para ser a rotina do seu café da manhã. Não dá. Mas eu comia todo dia um misto quente com presunto, com mortadela. Sinto muito, porque todo mundo tem livre-arbítrio. Mas a gente já sabe que esses alimentos, salsicha, linguiça, estão relacionados ao maior incidência de câncer, principalmente de câncer de tubo digestivo. Então, se a gente puder evitar, tem as coisas que a gente não consegue evitar. Herança genética está ali, gente. Então, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer, que está no nosso alcance, para a gente evitar. Você sabe que um alimento aumenta a sua chance de dar câncer. Você vai comer isso para quê? Beleza, gente. Tô na Itália, viajou. Tá na Itália, ou viajou, tem aquele baita café da manhã de hotel. A vida é toda feita de um equilíbrio. Não vai ser o salaminho aqui. Eu mesma fui pro Congresso Europeu de Obesidade, era na Itália e comi, gente, salaminho. Mas assim, isso é uma exceção. O meu café da manhã normal tem iogurte com whey, ou então vai ter ovo com pão. Pão pode, tá, gente? Tá bem, graças a Deus. Pão não tem problema. Mas as carnes processadas, realmente, assim, a gente sabe que é uma coisa real, oficial, que tem relação. Agora, é interessante, você falou de uso de medicamentos que a gente tem, que contribui, mas aí são casos para obesidade, né? Aquelas pacientes mais... Como é que é isso? Então, na verdade... Ou aquelas pacientes ou aqueles pacientes que não conseguem fazer dieta, ou mesmo assim faz dieta, só para explicar que às vezes o pessoal, né, de casa está ouvindo e assim... Então, eu tomo medicamento, não faço dieta, não faço exercício, ou tomo medicamento e faço dieta e faço exercício. Ou não preciso tomar medicamento se eu fizer exercício e dieta. Vamos lá. Para quem tem a obesidade, doença, obesidade a gente sabe que é uma doença, você só controlar a obesidade com medidas de estilo de vida é muito difícil. É muito difícil. Porque tem uma coisa que é assim, que deixa a gente muito chateado. E eu falo isso como uma pessoa que sou uma obesa em remissão. Na verdade, assim, eu bati ali na trave do IMC de 30 quando eu era mais nova. Mas por quê? Com 14 anos, eu tô com 43. Com 14 eu tava no vigilante do peso. Com 16 eu tava na endocrinologista. Fiquei nessa luta a vida toda. A gente sabe que acontece o seguinte. O nosso peso máximo estabelece um novo set point lá no nosso cérebro, no nosso hipotálamo. Triste. Gente, menos o peso da gestação, tá? Peso da gestação não. Então o nosso corpo passa a entender que esse peso máximo é o nosso peso normal. Não adianta você chegar na consulta e falar: Fernanda, mas eu sempre pesei, meu peso normal é 60 quilos, eu estou com 80, mas o meu normal... Não, sinto muito. Para o seu cérebro é esses 80. E aí o que acontece? Quando a gente tenta emagrecer, o nosso corpo entende que a gente está sofrendo uma privação. Que você caiu num avião numa ilha, que você está sequestrado, está na guerra. Por quê? Do ponto de vista evolutivo, a fartura de alimento é muito recente na vida do ser humano. Muito recente mesmo. Eu diria que é tipo da década de 70 para cá.
Tanto que, assim, minha mãe fala que quando ela era criança, lá na década de 50, 60, não era assim. Ainda mais, assim, essa coisa da indústria alimentícia é muito de 70, 80 para cá. Essa fartura de coisas muito calóricas em alta densidade, né? Um alimento pequeno e muito calórico. Então, o que acontece? Nós somos poupadores de energia. O ser humano é um poupador, porque ele caçava, você não sabia quando é que ele ia conseguir alimento de novo. Então, o que acontece? Beleza, você começou a emagrecer, tá lá, lutando, treinando, fazendo atividade física, controlando a alimentação. Começou a emagrecer, você tá feliz. O que acontece no seu corpo? Meu Deus, essa maluca quer morrer. Essa pessoa tá louca, quer morrer, vai morrer. Vamos agir, vamos agir. O que ele faz? Começa a economizar energia. Começa a economizar energia. E faz o quê? Aumenta a sua fome. A parada, assim, é mais ou menos assim, cada quilo perdido, às vezes, aumenta até 100 calorias no que você quer ingerir por dia. E o metabolismo vai caindo. Nessas horas, o exercício físico é fundamental para manutenção de perda, porque se você não perde músculo, e se você conseguir criar melhor ainda, músculo gasta energia, aumenta o metabolismo. Então, musculação fundamental, treino de força, pode ser calistenia, que é o próprio corpo, tá? E aí, o que acontece? Não tem prazos estabelecidos ainda de quanto tempo seu corpo vai ficar tentando voltar para aquele peso. Tem estudo de 6 anos, de 8 anos. E aí, da minha experiência própria, eu emagreci para valer em 2016. E eu não posso, dar um mole, uma viagem, não sei o que, você volta, tipo, é difícil mesmo, o negócio fica tentando te levar para lá. E aí, por isso que medicação, quando você vê os estudos, os gráficos, comparando medicação com estilo de vida, e junto, tem que ser junto. Também só medicação não resolve. Você vê que, assim, que os resultados são muito mais expressivos. E aí, nessas horas que as medicações anti-obesidade, você tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica. Ninguém fica tentando tirar o antipertensivo do hipertenso. Mas todo mundo fica assim, mas quanto tempo eu vou usar esse remédio? Quanto tempo eu vou usar semaglutida? São medicações com estudos de longo prazo, tá? E tanto que a gente usa para diabetes, e isso é para longo prazo. Então, a princípio, até o presente momento, são drogas seguras. E que pode ser um recurso, sim, que você pode até reduzir dose depois, chegamos num peso adequado, tal, reduz dose, ou usa como um resgate. Os critérios para você usar medicação de obesidade são, obviamente, IMC acima de 30. Ou paciente com sobrepeso, e principalmente IMC acima de 27, com comorbidade, tá? Alguns critérios hoje em dia botam acima de 25 com comorbidade e tentativas falhas já sem medicação e tal, de você não conseguir. Lembrando que IMC, atualmente, é para uma coisa estatística populacional. Você tem pacientes obesos de peso normal, pacientes com percentual de gordura altíssimos, principalmente em mulheres, isso é muito mais comum em mulheres, que tem peso normal, porque tem massa muscular muito baixa. E aí é o pior caso, porque é a obesidade sarcopênica, né? Você tem pouco músculo e muita gordura num peso normal. E aí você pode abrir mão de medicação nesses casos também. E a gente vê muito, né, Sabrina, obesidade sarcopênica nos nossos pacientes. Sim, muito. Oncológicos. Muito comum. Eu queria aproveitar que você falou de medicação e um ponto que a gente acabou não tocando no começo, que é a diferença de nutrologia, né, nutróloga versus nutricionista. Que eu acho muito importante o pessoal entender essa diferença, que os pacientes às vezes não sabem, né? Se vão no endócrino, no nutri, no nutricionista, no nutrólogo. Bom, primeira coisa é que o nutrólogo é um médico, né? É uma especialidade da medicina, né? Uma subespecialidade. E, então, na verdade, o nutrólogo, ele trata as doenças e alterações que são relacionadas à alimentação. Então, ele vai pedir exames, ele vai prescrever medicações, ele vai prescrever suplementos. O nutricionista, eu falo assim, ninguém faz plano alimentar como nutricionista. Eu falo, acho que o nutrólogo, ele até dá orientações mais amplas, mas plano alimentar bonitinho, com todas as substituições, as opções, isso aí é uma atribuição do nutricionista. Então, assim, eu acho que são especialidades que caminham
muito juntas. E a nutrologia, assim, também envolve muito clínica médica, né? Porque acaba que vem muito paciente diabético. Então, por exemplo, se vier... acaba que às vezes esbarra na questão da nutrologia. Por exemplo, paciente com anemia. E aí, no caso, assim, no caso do médico, aí ele vai também avaliar, preciso fazer ferro venoso. Aí isso aí extrapola um pouco do que é a função do nutricionista, que vai ajustar um plano que vai ter lá, aumentar o aporte de ferro na dieta. E aí, por isso que são ações, assim, são questões, assim, complementares. Entendi. Interessante você falar isso, por exemplo, da diabetes, porque o paciente oncológico, em geral, né, a gente está falando de uma sociedade, né, que tem obesidade em números super elevados, o sobrepeso idem. Então a gente 1 bilhão de obesos. 1 bilhão. Então a gente está falando de um paciente que normalmente já vem hipertenso, já vem obeso, alguns já têm diabetes e que tem a perda de massa muscular por conta do tratamento, Sim. porque quando começa o tratamento muitas vezes deixa de fazer atividade física. Então é interessante, né, a gente trazer esse olhar global para o paciente, né? Acho interessante. E tem também, assim, uma coisa que a gente tem que agir, e tem que agir às vezes antes, por exemplo, o paciente oncológico que vai fazer uma cirurgia, que ele faz parte do tratamento dele, fazer, por exemplo, uma cirurgia oncológica, tipo uma cirurgia grande abdominal, ele é importante ser preparado desde antes. Se você tiver um tempinho, nem que seja 1 semana, tem coisa que dá para fazer. A gente já sabe que tem os suplementos que a gente chama de imunomodulação que melhoram o prognóstico pós-operatório desses pacientes. E a maioria das vezes essas cirurgias são oncológicas, né? Que são suplementos porque o paciente toma tipo 3 vezes por dia, o gosto é meio ruim, eu falo, toma de canudo, mas toma. E que você faz no pré-operatório e você pode faz no pós-operatório. Melhora a cicatrização. Sim, né? sim. Reduz muito a chance de complicações cirúrgicas pós-operatórias. E dá para fazer as coisas que a gente também faz para massa muscular para os outros pacientes, para os atletas. O paciente oncológico pode tomar creatina. Então, assim, é importante emagrecer, mas não emagrecer em função de desnutrição por conta do tratamento, da quimioterapia, da radioterapia. Os pacientes, então, que fazem radioterapia de cabeça e pescoço, se você não cuidar bem disso, é desastroso, né? Manter a massa muscular, preparar antes, até a questão de você se antecipar. Se um paciente com cabeça e pescoço, você não precisa fazer uma gastrostomia para nutrir ele antes mesmo. É difícil convencer o paciente de que ele vai precisar de uma gastrostomia quando ele está conseguindo ingerir. E aí você precisa dizer que ele vai deixar de conseguir, depois vai voltar, que isso é transitório, e que é melhor fazer antes, enquanto você consegue acessar o estômago por formas não cirúrgicas, né? Você pode fazer por endoscopia, por radiointervenção. Então, você precisa se antecipar a essas questões, porque esses pacientes perdem massa muscular. E perda de massa muscular está diretamente relacionada à mortalidade. Paciente, principalmente se for paciente de terapia intensiva, perda de massa muscular, gente, paciente com pouca massa muscular, faz pneumonia e morre. E aí, beleza, você não morre nem do câncer, assim, você morre de complicação cirúrgica, infecciosa. E assim, você falou de paciente de cabeça e pescoço, é nítido quando a gente vê os pacientes que fazem GTT, né? E aqueles que não fazem. Aqueles que não fazem por opção do paciente ou porque não foi bem orientado, quando você vê na última semana do tratamento da radioterapia, eles não conseguem mais comer. Eles não conseguem nem engolir água. E aí muitos deles internam. E aí piora o quadro, né? Então, isso que você falou é fundamental, de fazer todo esse processo até mesmo antes antecipado de iniciar. E tem os outros pacientes, né? Pacientes que muito antes, que assim, descobrem que tem câncer porque estão emagrecendo. Sim. Outros pacientes emagrecem, perdem massa muscular
porque estão fazendo quimioterapia. Outros, já falei da rádio, cabeça e pescoço. Outros, pela cirurgia, tempo de internação, principalmente cirurgias abdominais. De uma paciente ontem mesmo que eu avaliei, que ela passou por várias 8 cirurgias abdominais, enfim, ela perdeu muito peso. Ela parece uma menininha, sabe? De tão pequena que ela está, assim, a nível de massa muscular perdida. E como que a paciente está fragilizada por conta disso, e como que está com uma dificuldade de cicatrização por conta disso. E os pacientes, não pode esquecer também das mulheres que fazem bloqueio hormonal, Sim. que levam à perda de massa muscular e massa óssea, e dos homens também que fazem bloqueio hormonal. Né? E como que é difícil recuperar a massa, mas a gente tem que pelo menos, principalmente nos idosos, e a gente tem que pelo menos tentar manter a massa muscular. E o que eu sempre, como fisioterapeuta, eu sou fã número 1 do suplemento, né, da dieta, boa dieta alimentar e da musculação, né, para ganho de força. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que outro exercício leva ao ganho de força? Eu acredito muito na musculação, mas pode ser outro também? Eu tanto acredito que eu faço sem nem gostar, né? E assim, é muito difícil. E é muito difícil para eles aceitarem. Muitos deles aceitarem isso. Porque eu quero fazer... Não, vamos tentar a musculação. Eu quero fazer dança. Pode fazer também, mas vai ser... Tem que complementar. E tem que ter suporte alimentar e suplemento alimentar. Sim. Né? E tem que estar bem orientado para isso. Não adianta, como eu vejo, outras especialidades... até mesmo cirurgião, muitas vezes, passando isso, o suplemento alimentar para o paciente, que eu vejo, gente, não está legal, né? Então, eu acho que esse olhar de vocês é fundamental para os nossos pacientes. A musculação, eu falo assim, o lance para você criar músculo, o músculo tem que sofrer dano, né? O músculo cresce porque ele é lesionado, né? E aí, isso só acontece se você tiver treino de resistência. Por isso que a gente sofre, viu? E eu falo, gente, eu só gosto de correr. E mesmo assim, não é toda vez que eu vou correr que eu tô feliz, não, sabe? Eu falo que a gente faz porque tem que fazer. Mas, nada assim, treino de resistência, beleza. Pilates também é um treino de resistência, e para idoso eu acho que funciona até bem, porque tem uma supervisão adequada, né, de fisioterapeuta, e tem resistência. E professor de educação física também. Exatamente, né? E tem... A depender de quem tá ali acompanhando, de quem tá ensinando, as coisas funcionam bem. Isso. Né? E a questão de suplementação, nesses casos, às vezes, por exemplo, paciente... que está muito inapetente, às vezes você tem que abrir mão até de hipercalórico, que às vezes acaba sendo melhor do que um whey, por exemplo, porque o whey é muito bom para você botar um aporte proteico adequado, mas assim, é uma ótima estratégia quando você está falando de obesidade, porque ele tem bastante proteína sem ter muita caloria. Mas às vezes os pacientes não conseguem ingerir caloria. E aí que o hipercalórico é estratégia para magro constitucional também, né? Que são essas coisas que é muito difícil o magro constitucional ganhar peso. Então, você tem essas estratégias. Tem creatina, ômega 3, também tem um efeito já anticatabólico, e agora tem trabalhos mostrando efeito até anabólico, né? Aí eu falo assim, só conversa com o oncologista para ver se não vai atrapalhar, porque tem um pouquinho de efeito anti-inflamatório, né? Tipo, você não vai encher o paciente fazendo químio de vitamina de antioxidante, porque, na verdade, você quer esse efeito que faz parte do tratamento. Mas treino de resistência, independente, assim, com câncer, com certeza, mas para idoso, sempre. Minha mãe, seus 71 anos, faz treino de força bonitinho, não fez reposição hormonal, porque foi aquela época do estudo que ninguém fez reposição hormonal. Densitometria óssea zerada. Zerada. Por quê? O osso tá ali sofrendo com o músculo sendo tracionado, e aí você garante massa magra, porque a gente só perde, né? Vai ali até os 35, 40 estourando, e depois a gente só perde. Se a gente não estiver comendo, se a gente estiver parado, mais do que treinar, ficar parado,
Gente, teve uma fratura, cirurgia e tal, ficou parado. Acaba, pode ser fisiculturista que a massa muscular derrete. Acaba. Não, eu achei legal, assim, essa nossa conversa tá reforçando muito a importância da equipe multi, né? Sim. A gente falou da importância do nutrólogo e da nutri conversarem com o onco, do educador físico, da físio, do cirurgião também tá atento a esses pontos. Eu achei isso vem muito de encontro com o que a gente acredita, com o que a gente tem feito, né, Fabi? E aí eu vou trazer aqui, a gente já tá caminhando aqui do meio pro final, alguns pontos que sempre tem nessas conversas, fazendo perguntas e respostas rápidas, assim, nesse sentido, porque são curiosidades, né, e mitos também. Fernanda, álcool pode? Então, álcool não existe dose segura. Queria muito que tivesse. Eu mesma adoro tomar um vinho. Mas não tem dose segura. Você fala assim, não, se você tomar tantos ml de vinho, tantos gramas de álcool por semana, você não aumenta a sua chance de ter câncer de cabeça e pescoço e tal. Infelizmente, não existe dose segura. Fala pra gente, quem gosta, chega num equilíbrio. Tipo, vai beber alguma coisa, mas treina muito, porque isso reduz a chance, come direito, porque dose segura não tem. Não temos. E a Fabi falou do pão, que a gente tem muito essa questão do açúcar tá relacionado com câncer, e aí eu puxo o açúcar por carboidrato, e aí me fala sobre essa saga do pão, do açúcar. Tadinho do pão. Bom... Pode? Pode. O pão... Gente, o pão só não pode mesmo para quem tem doença celíaca, que é uma doença que tem um mecanismo autoimune que gera uma inflamação no intestino muito séria, que a pessoa, inclusive, perde peso, ela desnutre, fica com anemia. Existe a intolerância não celíaca ao glúten, tá? Mas a intolerância não celíaca tem muita relação com momentos da vida da pessoa, momentos de maior estresse, então você pode conseguir fazer uma reintrodução ao glúten depois, o paciente com muita distensão e tal, mas não é a inflamação da doença celíaca. O pão é um carboidrato, assim como a fruta é um carboidrato, e a gente precisa ter lá, normalmente, uns 50%, 60% de carboidrato na nossa dieta, né? Pelo menos 50% em média quando você tem um plano alimentar. E carboidrato te dá energia. É o que dá energia para você fazer atividade física, tem que ser. Inclusive, o melhor pós-treino tem que ter carboidrato de absorção rápida para você repor o glicogênio muscular. O que te dá energia no treino, na maioria das vezes, é o glicogênio, que é o açúcar, a energia acumulada dentro dos músculos. É muito mais fácil você utilizar como fonte de energia carboidrato do que utilizar gordura. A gente queria que fosse gordura, né? Mas é muito mais fácil utilizar carboidrato. Para utilizar a gordura, você tem que estar com o estoque de glicogênio mais depletado, treinar em baixa intensidade. Para qualquer coisa de alta intensidade, você precisa de glicose. Glicose, ciclo de Krebs, geração de energia, é glicose, gente. Maravilhoso. E aí, na última pergunta, que eu acho que a gente não pontuou isso, a gente falou do que pode, do que não pode, mas reforçar a importância, né, dos cereais, dos grãos, sim, né, das verduras, fibras. A gente precisa aí, pelo menos aí, em torno de 30 gramas, 15 a 30 gramas de fibras diariamente, né? A gente consegue essas fibras facilmente nos alimentos, né? Uma pessoa é aquela clássico, né? Descascar mais e desembalar menos, né? A gente evitar os alimentos ultraprocessados, a gente comer mais fruta, a gente pode comer fruta, andaram demonizando até fruta, né? Até só parênteses do tópico fruta, é muito melhor comer a fruta in natura do que o suco, né? Não é que o suco é proibido, né? Mas quando a gente tá falando de obesidade, o suco você ingere uma quantidade muito maior ali de frutose e de glicose que não te dá tanta saciedade quanto você comer a fruta mesmo. Tipo, você come uma laranja, precisa de um suco de laranja, você usa tipo umas 3 laranjas e vai menos fibra. Mas as fibras protegem principalmente na questão de câncer de tubo digestivo. E a carne vermelha, né? A gente não falou da carne vermelha, né? Carne vermelha
também tem uma relação maior com câncer de intestino. Não é para as pessoas virarem vegetarianas, podem virar vegetarianos, obviamente, prestando atenção nas reposições que são necessárias, inclusive aquelas blue zones, né, que são as áreas em que as pessoas têm mais centenários, maior longevidade, a maioria delas tem muito vegetariano. Mas a carne vermelha não tem estudos robustos da quantidade. Alguns falam a coisa de 500 gramas por semana, que é bem pouco, né? Se a gente pensar assim que muito fácil, é fácil ingerir mais que isso, mas também não é impossível. Então, se a gente puder priorizar no dia a dia frango e peixe, aí sempre alguém vai problematizar, vai falar que os frangos são hormônio. Aí, gente, fica... Na verdade, é muito difícil. A gente teria que ter a nossa própria criação até de peixe, porque tem salmão de cativeiro. A gente queria que não existisse. Mas, infelizmente, assim, é até uma questão de custo, né? Se você for procurar, assim, é muito difícil comer só orgânico, né? É muito mais caro. É muito mais caro, né? Não deveria. Não deveria. A gente sabe que a gente não come salmão selvagem, né? É isso, gente. A gente chegou aqui no nosso momento final. Quero agradecer, Fernanda, maravilhosa. Obrigada a vocês, o convite. Fabi, obrigada. Obrigada, Fernanda. Adoramos, tá? Foi muito bom. Muito. Depois passa a dieta pra gente nos bastidores. Nos bastidores, é isso. Com um pãozinho. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, tchau.